Olá, o portal Comunicação Católica traz mais uma entrevista para você. Desta vez vamos conversar sobre Salmos. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, convidamos o padre Sérgio Roberto de Farias, da paróquia Santo Antônio. Padre, muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite, viu? A gratidão é minha, viu? Obrigada. Padre, para começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria que você explicasse o que são os Salmos. Salmos, em primeiro lugar, são cânticos, feitos desde a época de Moisés, através dos levitas, depois por Davi, e depois pelo filho de Davi, o rei Salomão. Os salmos, no início, então, eles eram cantados, é isso? Sim, eles sempre foram cantados com cítaras, com os instrumentos da época. Eles cantavam como uma forma de exaltar a Deus, uma forma de manifestar alguma angústia, também como uma forma de manifestar alguma dor. O salmo sempre expressa alguma coisa através do cântico. Ele foi feito para ser cantado, e é justamente porque foi feito para isso que ele tem um teor poético. E talvez seja por conta desse teor poético que as pessoas têm tanto interesse nos salmos, porque existem pessoas que colocam até nas paredes de casa ou até do comércio alguns salmos. Por que o senhor acha que as pessoas têm tanto interesse pelos salmos? Porque o salmo, por ser cânticos, e música eleva a Deus, isso a gente sabe, nós sabemos, com certeza elas pegam o salmo que se identificam com aquilo que elas precisam, aquele cântico ou aquele salmo vem de encontro com aquela realidade que ela vive. Por isso elas colocam em paredes, na estante de casa, ou elas procuram ler ou se apegar nesse ou naquele de acordo com o momento que ela está passando. E existe algum registro de em que época que os salmos surgiram? Sim, segundo os estudos teológicos, entre 197 a.C. a 95 a.C., desde a época dos levitas, passando, porque eles cantavam o cântico de Moisés, o povo passando no êxodo pelo deserto, passando pelo antigo exílio do Egito, passando também pelo o exílio da Babilônia. Também o rei Davi cantou muito, ele era músico, o rei Davi, extremamente músico. Ele adorava louvar a Deus através de salmos. E também o rei Salomão, filho do rei Davi. E foram estes os que escreveram os salmos? Quando se fala dos levitas, significa que os levitas é mais do que uma pessoa, é uma tribo, é uma das tribos de Israel. Então, com certeza, foram vários os autores. Aqueles que estão designados como a Davi, a Salomão e tal, aquela coisa, sempre está escrito no rodapé da Sagrada Escritura, quem foi que fez. E de onde veio a inspiração para criar esses salmos? De onde vem a inspiração para um poeta, para um músico compor? Vem a partir da sua experiência de vida, daquele contexto, naquela época. Ou seja, os levitas, o rei Davi, o rei Salomão, eles estavam passando por determinados momentos na vida deles. E a forma deles colocarem isso diante de Deus no templo, diante da arca, da aliança, era justamente escrevendo esses salmos. É uma forma de louvor, são orações. Nós fazemos isso ainda hoje. Todas as vezes em que na liturgia cantamos um salmo, sempre que vem de encontro com aquilo que é tema da missa ou da nossa própria vida. Certo. E, padre, existe alguma diferença entre salmos e provérbios? Sim. E quais são essas diferenças? Primeiro que Provérbios é um livro sapiencial, um livro mais voltado a conselho, um livro mais voltado à orientação. Agora, salmos não. Salmos são orações em forma de cânticos poéticos que eu elevo a Deus. Algum sábio, se você me perguntar a origem dos provérbios, ou qual foi o sábio que escreveu, eu vou ser muito sincero, poucas fontes teológicas têm para falar. Mas eu posso dizer que foi alguém muito sábio mesmo, porque é sempre atual as mensagens dos provérbios. Assim como nos salmos, só pode ser ação do Espírito. A diferença é, os salmos, ele exalta a Deus pelo cântico. Ele é um canto a Deus de elevação, ou de uma hora de aflição. Os provérbios são conselhos. E como o senhor diria para as pessoas que estão assistindo a nós, para trazer o conteúdo dos salmos para a situação atual de hoje, para o mundo contemporâneo? Muito simples. Isso as pessoas sabem. A Bíblia, os salmos, todo o conteúdo dela
é como uma espiral, a história é uma espiral. E os problemas de antes são os de hoje, só que de forma diferente. Então, você pode aplicar um salmo, um provérbio, um livro sapiencial que foi escrito no ano 195 a.C. e você vai perceber que você se identifica com ele porque os problemas permanecem. Os problemas são atuais. Mesmo sendo daquela época, são atuais. Se você está passando por um momento de dificuldade, você fala assim: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ainda que eu ande pelo vale tenebroso da morte, nada temerei. Então é sempre atual. Obrigada, viu, Padre, por ter aceito aqui o nosso convite e trazer todas essas explicações sobre Salmos. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada, Padre. Obrigada a você que nos acompanhou. A nossa entrevista chegou ao fim. Confira agora a seção Eventos do portal Comunicação Católica. Lá você encontra festas e acontecimentos católicos. Eu volto em breve com outra entrevista. Até a próxima.